Meus amigos, boa noite a todos, amigas e amigos. Em razão da Lei de Proteção de Dados, nós que estamos aqui na plataforma Zoom, quem tiver à vontade, se sentir à vontade para manter seus vídeos ligados, sua câmera ligada, fique à vontade. Dessa forma, já estará concordando que sua imagem possa ser divulgada por meio do canal do GAEB no YouTube. Quem não preferir que sua imagem seja divulgada, que mantenha sua câmera desligada, portanto. Tá certo? E hoje nós temos aí um estudo sobre o perdão e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos e todas. A gente vai unir agora os nossos pensamentos, sobretudo os nossos sentimentos, aquele de gratidão, e elevando a Deus, nosso Pai, primeiramente, esse sentimento profundo de gratidão, de reconhecimento pelas bênçãos inúmeras recebidas a todo instante, e a Jesus, o Mestre Maior, o nosso guia e modelo, que nos conduz desde os primórdios na nossa escalada evolutiva até o presente momento. Que Ele esteja encontrando sempre em nós a receptividade, a disposição necessárias para a continuação dessa jornada de desenvolvimento do ser imortal que cada um de nós é. Com esses pensamentos e com o desejo de continuarmos recebendo luz sob a proteção e inspiração dos benfeitores amigos que secundam a vontade de Jesus e de Deus nosso Pai, pedimos a Ele, portanto, nesse momento, para que possamos, iluminados, intuídos, inspirados, dar início aos estudos da noite, agradecidos, e que assim seja. Agora passamos a palavra para o Eurípides. Boa noite, então, a todos. Estamos felizes por esse encontro. É o último encontro do semestre. Teremos um intervalo de um mês e retornaremos no primeiro sábado de agosto. O tema da noite é benefícios do perdão. E para nos subsidiar na exposição, na primeira parte da exposição do tema, vamos fazer uso de alguns slides. Então, estamos aí com o primeiro slide, benefícios do perdão, uma abordagem espírita. Conforme nos ensina a mentora Joana de Ângeles, principalmente no livro Plenitude, a doença começa na alma, no espírito, e instala-se no corpo físico. E é preciso um tratamento de maneira integral. Não basta, caros irmãos, tratar o efeito da doença, mas os aspectos totais, suas causas. Muitas pessoas têm mágoas e não conseguem perdoar. Isso as deixa presas em suas dores, o que dificulta a melhora física e espiritual. O perdão é bom para a saúde geral, física, mental, emocional e espiritual. Também o perdão nos ajuda a nos relacionar melhor com os demais. Quando perdoamos, estamos nos libertando de nós mesmos, de nossa própria escravidão e facilitando nosso processo de individuação. Com o perdão, também, nos desprendemos da dor e do ressentimento que estávamos carregando como um peso em nossas costas, para dar lugar à liberdade, para facilitar, como disse, o processo de individuação, o mergulho interior. No capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, Kardec trata dessa questão do perdão, né? Principalmente em 2 itens lá, desse capítulo 10º, ele trata especificamente do perdão.
O que significa perdoar? Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. É o que nos fala o espírito de Hamed no livro Os Prazeres da Alma, psicografado pelo médium paulista Francisco do Espírito Santo Neto. Para que vocês saibam quem foi ou quem é Hamed, é o nome do espírito ao qual o médium paulista Francisco do Espírito Santo, como eu disse, atribui a maior parte de suas obras psicografadas. Hamed é um pseudônimo que ele adotou, alegando sentir-se assim mais livre para desempenhar os labores espirituais que ele propõe a realizar na atualidade. Sabe-se que ele teve uma encarnação na Índia e nos primeiros encontros com o médium ele se apresentou com aquela vestimenta hindu. Pois bem, cada ser vibra numa faixa específica de consciência. E isso já ficou bem claro para cada um de nós aqui no curso. Cada um traz o depósito das experiências do espírito eterno que somos e que são adquiridas nesta e em vidas transatas. A habilidade de compreender as dificuldades, as dores e os sofrimentos, porque passamos, tem a ver com o nível evolutivo, com o amadurecimento psicológico de cada um, com a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Estamos em níveis diferentes, bem o sabemos, nesse processo de autorrealização, porque todos nós, queiremos ou não, estamos passando. Portanto, não vamos exigir certos comportamentos dos que estão em nosso derredor, pois cada um, caros irmãos, é construtor de sua própria jornada. A partir do momento que passarmos a compreender o que somos, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde iremos, o perdoar será bem mais fácil. Assim, cada um vê os problemas, cada um compreende as situações da vida e a realidade espiritual conforme sua capacidade, de acordo com as faculdades que já adquiriu. E ainda limitadas, é claro, às dificuldades que lhe são próprias. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, irá nos dizer: pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, devemos perdoá-lo e desatrelar-nos dessa pessoa, desse ser, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar, também para nós, que vai decorrer dessa ação corretiva. Porém, caros irmãos, nos fala o Evangelho, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse perdão, segundo o Evangelho? É uma pergunta que nós temos que meditar sobre, não é mesmo? Mais adiante, vamos encontrar no livro Estude Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, quando ele nos diz: perdão no cotidiano. Todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo, perdão é ser visto de todo instante. O perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. É como diz o Evangelho, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados.
Joana de Ângeles nos fala, no livro Espírito e Vida, que perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecidos por Deus, nosso Pai, pela justiça divina. Do mesmo modo, agimos para com os outros e agirão também para conosco. Sempre receberemos, caros irmãos, devido a essa lei, os efeitos das nossas ações. E Joana, no livro Jesus e Atualidade, nos diz o seguinte: pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. E no livro Plenitude, a mentora irá nos dizer: o perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. O perdão, pessoal, nos apazigua o interior, nos dá a tranquilidade necessária para lidar com as emoções que nos atormentam, e que não são poucas. O perdoar nos possibilita ressignificar a nossa vida, olhar para o que realmente importa, o nosso processo de individuação, que vai exigir de nós um mergulho interior, mas que também vai exigir de nós nos bem relacionar com as pessoas que estão em nosso derredor, porque nós aprendemos de uma forma interna, mas também de uma forma externa, no contato com o outro. Portanto, o remorso e o arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos delas derivados, constituem fatores mentais dissolventes que se instalam na nossa engrenagem, na engrenagem da nossa alma, provocando distúrbios psicológicos, distúrbios físicos, distúrbios morais. Existem várias formas de perdão equivocadas. Vamos elencar algumas para vocês. Tem pessoas que dizem assim: nunca vou perdoar este traste. Outras dizem o seguinte: eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Outro: eu já o perdoei. No fundo está dizendo: miserável, quero que morra. E ainda: está tudo bem, já está perdoado. Por dentro está dizendo o seguinte: nunca mais quero vê-lo novamente. O que resultará para a minha estrutura psíquica, gente, o perdão, seja o perdão da forma que eu acabei de falar, de elencar, seja uma forma verdadeira. Tem uma passagem de Jesus que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Porque se uma das partes desencarna, e ser um corpo físico pode desencadear a obsessão, a expressão que mais acontece da obsessão, que é de desencarnado para encarnado. Porque o nosso inimigo, que nós não quisemos encurtar os nossos laços, se ele guardar rancor, ele pode se aproximar de nós, nas brechas que nós deixamos em nosso psiquismo, em nossa aura, em nossa proteção fluídica, e desencadear um processo obsessivo, de difícil solução. Porque, na verdade, o primeiro beneficiado com perdão é quem perdoa. É quem chega e pede perdão, mesmo que não seja perdoado, mas tomou a iniciativa de fazê-lo. E com um consentimento mais profundo, né? À luz da psicologia profunda, vai nos dizer Joana de Ângeles, agora no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Informa-nos Joana de Ângeles que o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço das figuras de vingança e de ódio. Através de quê? Através da perfeita integração em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos
interpessoais. Então, o perdão, na visão espírita, pessoal, é não revidar a ofensa. Será que nós estamos revidando? Não retribuir o mal, retribuir, na verdade, o mal com o bem. Estamos fazendo isso? Já chegamos a esse nível de amadurecimento psicológico para retribuir o mal com o bem? É não alimentar mágoa e rancor. Será que estamos fazendo isso? Não alimentando mágoas e rancores? É não criar obstáculos à reconciliação. Quantos de nós criamos uma série de obstáculos à reconciliação? Às vezes, num mecanismo de fuga muito grande, por não querer estar perto daquela pessoa que se tornou seu adversário. É esquecer a ofensa recebida. Será que já estamos nesse patamar evolutivo de esquecer as ofensas recebidas? Ou a gente fica moendo, remoendo isso por vários anos? Então, as duas maneiras de perdoar. A primeira é humilhante e sem benevolência. É com ostentação, não há generosidade. O perdão é só dos lábios. A segunda, ela é nobre e generosa, é verdadeira e sem pensamentos ocultos. Ela evita ferir o adversário. É aquele perdão do coração que vem lá do íntimo de cada um de nós. E Emmanuel, no livro O Consolador, irá nos dizer o seguinte: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precisa olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Portanto, deixar de revidar tão somente ou dizer da boca para fora que esqueceu não configura o verdadeiro perdão. Esquecimento atrelado ao perdão sincero não apaga as marcas do mal feito, como, por exemplo, o papel que fica marcado mesmo após apagado o traço. Mas liberta o ofendido para seguir em frente e realizar coisas novas. Em Mateus, vamos encontrar a pergunta de Pedro, que todos vocês devem conhecer. Quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Até 7 vezes? No que o mestre redarguiu: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que significa isso? Que não há limite para o perdão. Devemos perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. E no livro Autodescobrimento, uma busca interior, Joana irá nos dizer: quando Jesus propôs o perdão das ofensas, ele se referiu ao esquecimento delas, isto é, a sua diluição na água lustral do amor. Então, qual a nossa atitude diante de uma ofensa? Parem 30 segundos e pensem, como está sendo a minha atitude diante de uma ofensa nos dias odiernos, ou seja, nos dias atuais, nos dias que se passam? Jesus disse o seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Significa o quê? Devemos procurar em particular, para que haja a remissão, para esclarecer a situação, para buscar um entendimento e por fim a discórdia. Os ódios, caros irmãos, a inimizade, tem inimizade que persiste por muito tempo, por muitos anos, sem que uma das partes se predisponha a perdoar. Tem aquele caso de Leonel e judeus, né, na época da Inquisição, lá em Portugal, que uma família de católicos perseguindo uma família de protestantes, e começou uma guerra entre essas duas famílias. Enquanto que um desencarnava, o outro permanecia aqui no plano físico, ele obsidiava. Quando o que estava aqui desencarnava e o que estava no plano espiritual reencarnava, o de lá obsidiava.
Então, para vocês terem ideia, passaram-se 400 anos sem que uma das partes se predispusesse a perdoar, até que o plano espiritual maior teve que intervir. Né? O plano espiritual maior interveio para que realmente aquela dissensão, aquela inimizade se dirimisse, acabasse. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral e conivência em imaturidade. Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral, que proporciona, né, que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. Então, quando Jesus propôs o perdão das ofensas, ele se referiu, caros irmãos, ao esquecimento delas, isto é, a sua diluição na água lustral do amor, conforme nos fala Joana de Ângeles. A vingança é atraso moral, irá nos falar Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho. A vingança é atraso moral do espírito que permanece em primarismo. O perdão exalça o indivíduo. A primeira leva-o a futuros conflitos e até aqueles que a cultiva a quem detesta. O segundo liberta do agressor e lenifica os sentimentos que restaram a alegria de viver. Portanto, uma aflige sem pausa, a vingança, e o outro, o perdão, equilibra, desenvolvendo estímulos para novos embates. Para a Convenção do Mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precisa esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Veja que a todo momento nós estamos falando em vigiar e orar. E isso é de suma importância. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 340, nos insta a fazer isso. E o Espiritismo, de forma geral, também faz apologia a isso, para que realmente possamos entender os seus postulados morais, mormente aqueles contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, e nos livros que desdobram o Evangelho, como a série do Espírito de Emmanuel, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade Viva, Fonte Viva, e vai por aí. Então, é importante que vivamos o que praticamos e entendemos. Então, devemos deixar de revidar tão somente ou dizer da boca para fora que esqueceu. Não configura isso, gente, o verdadeiro perdão. Esquecimento atrelado ao perdão significa, perdão sincero, não apaga as marcas do mal feito. Como eu disse, né, como papel que fica marcado mesmo após apagado o traço. Mas liberta o ofendido para seguir em frente e realizar coisas novas. E isso é muito importante que entendamos. E Joana de Ângeles, no livro Consolador, irá nos dizer: a psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens emocionais, mentais e emocionais da criatura, sem o que se desarticulam os processos de harmonia e equilíbrio psíquico, emocional e físico. Como podemos obter forças para praticar o perdão ensinado por Jesus? Pensem em cada um. Como podemos obter forças para praticar esse perdão ensinado por Jesus e que a doutrina espírita também vem nos trazer, que Joana de Ângeles vem nos falar sobre isso? Uma maneira, caros irmãos, é buscando nos elevar sempre pelo pensamento, acima da vida material. Precisamos da vida material. Devemos fazer uso racional da vida material, mas sabendo que somos espíritos eternos, que do plano espiritual viemos para cá, e em breve
tempo, retornaremos para a pátria espiritual. E para lá, só levaremos os bens intelectuais, os bens morais e os bens espirituais. Pois só assim, caros irmãos, sofreremos menos pelo mal que praticam contra nós, e com mais facilidade perdoaremos. Pedir perdão é lindo, não é, gente? Mas evitar machucar os outros é mais lindo ainda. Não é mesmo? Gente, hoje está um dia diferente, porque hoje é o último encontro nosso. Nós terminamos mais cedo a minha fala, o Leros também vai diminuir um pouco a dele, porque nós queríamos que vocês falassem, não só sobre o tema da noite, a questão dos benefícios do perdão, mas também do curso em geral, o que o curso tem contribuído para a melhoria de cada um de vocês. E essa questão do perdão, vocês têm colocado em prática? Apareceram oportunidades para que vocês colocassem em prática os ensinamentos adquiridos enquanto estudantes da série Psicologia Joana de Ângeles, enquanto estudantes da doutrina espírita? Então, a palavra está com vocês. Vocês vão falar agora e depois. Carmen... Entendi. Deixa eu começar logo falando. Já que Pode repetir, então, Carmen. Pode repetir agora. Uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo, né, que eu fiquei muito impactada com uma frase da Joana de Ângeles, né? Ele disse que ela afirma, né, que o perdoado é alguém que fica em débito, né, que está em débito. E quem perdoou é o espírito em lucro. Então, a gente percebe a profundidade disso, né? Porque aquele que foi perdoado, aquilo que você estava falando, o erro dele não vai ser esquecido. Ele vai ter uma oportunidade de ressarcir aquilo que ele provocou, né? Mas já deixa de ter uma animosidade, de ter um mal-estar, que é uma energia densa que prejudica muito. A gente sempre pensar nesse sentido, como que, quando a gente libera essa energia da mágoa, como nós nos fortalecemos, né? Essa lição do perdão, eu acho que ela é uma constante na nossa vida, porque a gente vive num mundo muito agitado e que a gente acaba sofrendo pressões, né? Cometendo enganos. Então, eu acho que é um elemento fundamental na nossa vida, e saber lidar com isso, de uma forma madura, né? De perceber que isso faz parte da condição humana no processo evolutivo que nós estamos. Mas é necessário a gente manter o desejo de analisar e de soltar essa energia para viver melhor, né? Acho que todos nós, a gente está tendo essa grande oportunidade de refletir em temas, né, de uma forma mais fundar em temas que a gente já viu pelo Evangelho, mas que muitas vezes a gente não se deteve neles. Eu acho que a grande contribuição desse curso é trabalhar esse nosso emocional, né? E esse amadurecimento do nosso emocional. E muito obrigada por tudo. Muito obrigado a você, Carmen, pela participação. Quem mais gostaria de se manifestar agora? Eu gostaria. Boa noite a todos, gente. Eu percebo que essa oportunidade de estarmos aqui estudando à luz, né, dos ensinamentos de Joana de Ângeles, compartilhando, é um processo de viagem íntima mesmo. A aula da semana passada me acompanhou ao longo dessa semana todinha. Eu acho que eu só larguei dela agora, que a gente começou a ouvir, desde ontem, eu ouvi as questões do perdão, os benefícios, ouvi o poema do Eurípides, fiquei pensando, e eu vejo o quanto que isso é um processo, gente, que a gente está num processo mesmo de aprendizagem, é como a criança que está sendo alfabetizada, né? A gente está começando a reconhecer
que eu não tenho que negar as culpas, as limitações que eu tenho, eu também não vou aprender a perdoar de um dia para o outro, porque isso também é ilusório. Eu acho que essa questão do perdão, que às vezes a gente diz, não, eu perdoei, eu vejo que é mais de um verniz social que talvez a gente use para achar que a gente é melhor que a gente, mas eu comecei a me apropriar sobre essa questão do perdão quando eu inverti o papel. Eu, ao invés de ficar pensando nas mágoas que me foram provocadas, eu comecei a pensar nas mágoas que eu provoquei aos outros, as decepções. E aí eu falei, gente, se eu não, do mesmo jeito que eu preciso que as pessoas, né, compreendam que a minha atitude falha foi uma atitude de compreender que aquilo é o que eu tinha para oferecer no momento, né? Por isso que eu anotei até aqui, essa habilidade de compreender dificuldades. Então, quando a gente para pensar dessa forma, a gente vê que está todo mundo matriculado no mesmo jardim de infância. Né? Não está nem em séries diferentes, está na mesma série. Então, com algumas habilidades que alguns já conseguem perceber, outros ainda estão começando a se conscientizar, e eu vejo que o curso é o roteiro prático da vivência do Evangelho. Porque é como o Carmen falou, às vezes a gente está ali, reflete nas palavras de Jesus, mas ainda sente tudo muito distante da gente. Por exemplo, aquela parte que fala, né, do homem de bem, eu sempre achava que aquilo ali era algo que estava me incomodando, que eu jamais seria esse homem de bem. E hoje eu vejo que, na verdade, não é para diminuir, até porque não faria sentido, né, Jesus ter alguma palavra que nos minimizasse. É justamente o esforço que a gente precisa, o estímulo, para a gente seguir adiante, né? Então, eu vejo que esse exercício da gente perdoar é, antes de tudo, libertador, porque a gente se livra, se liberta mesmo. Eu acho que livra ainda tem uma carga de muita ranço, mágoa. A gente se liberta de muitas doenças, inclusive, né? E quando a gente pensa exatamente dessa forma, a gente vai compreendendo que eu também preciso que o outro me enxergue com as limitações que eu carrego, e eu também preciso do perdão do outro, né? E com relação ao curso até aqui, o que você está achando? O que nós temos que melhorar? Alguma sugestão? Está te trazendo benefícios? Parece que sim, pelo que você fala. Não, o curso tem sido, para mim, uma oportunidade muito valiosa de eu viajar internamente, mas não na escuridão, tendo um farol que vai me mostrando sentimentos que antes eu não queria ver. Está sendo bem terapêutico mesmo, gente, assim, sinceramente falando. Então, e eu vejo que não é uma coisa só minha. Eu consigo ver a emoção das outras pessoas. Eu fiquei muito impressionada com o depoimento da semana passada da Raimunda, sabe? Com a forma como ela se coloca, a vontade também de querer, assim, não, eu não quero, sabe? Eu quero ir além de onde eu estou. E eu vejo isso. Eu não vejo, assim, o que seria importante fazer de ajuste. Eu acho que acho o curso muito dinâmico, apesar dele ser virtual. Nunca fiz série psicológica com aula presencial, né? Mas virtualmente a gente vê que a gente sente muito amparado espiritualmente, a gente sente a vibração, né? A única sugestão que eu gostaria, que eu não sei se é porque agora eu fiquei meio desorganizada um pouquinho, mas assim, sempre que tiver alguma coisa, alguma temática para dar para a gente, fazer indicação de vídeos, de coisas complementares, que eu acho que facilita muito, porque às vezes a gente não consegue nem fazer para a aula, mas posteriormente a gente assiste e vai fazendo essas reflexões que a gente precisa. Obrigado. Mais alguém? Mais uma pessoa, e o restante fala depois que o Lelis expor a parte dele, tá? Mais uma pessoa? Quem é Susan? Liga o microfone. O curso, para mim, tem sido oportunidade de muita reflexão, né? De estar comigo mesma, de conectar com algo maior, e tem trazido muitos estímulos, né? Eu tenho gostado, apesar de não ter participado de todos os encontros, né? Então, eu acho que nesse ritmo que está, o horário, o dia, são excelentes assim, para mim. Então, eu gostaria de continuar. E
Acho que parabenizo aí os condutores, né? Quanto ao perdão, eu ouvi algum lugar que é o perfume que fica nas mãos daquele que amassa a flor, alguma coisa assim. Então, eu acho que o perdão é fundamental nas nossas vidas, né? E também ser perdoado, isso que a menina falou antes, né? Então, é isso. Obrigada a todos e boa noite. Obrigado. Só para findar, então, Lélis, a Raimunda começou a falar. Você quer terminar, Raimunda? Assim, durante assim, toda a minha reencarnação, eu nunca cheguei no ponto que eu cheguei, né? E, assim, por essa encarnação minha ser um processo assim que eu vim com o processo de doença, então eu sempre me senti vítima. Eu sempre acusei Deus e todo mundo estava ao meu redor. Então, eu acho assim, sempre guardei muita mágoa, era muito fácil de guardar mágoas e tudo mais. Aí eu fico perguntando assim, como que, assim, de repente, apesar de eu ter seguido a doutrina espírita por tantos anos, ter trabalhado na doutrina espírita em várias áreas, né? Até mesmo assim como monitora, tudo mais, e só agora, de uns tempos para cá, que eu estou tendo uma consciência mais clara de mim mesmo, da pequenez assim que eu sou realmente, e de ainda não conseguir ainda trabalhar esse processo de perdão, de mágoa, sabe? Tudo mais. Mas, assim, eu creio que é como se eu tivesse encontrado um caminho para começar a agir. Então, acho que é mais um testemunho que eu estou querendo dar aqui do que mesmo assim, se uma pergunta ou qualquer coisa. Mas, assim, eu já fiz esse curso, já tem um ano agora, né, que eu repeti, porque eu gostei demais, que me ajudou muito. Aí eu falei, gente, a reencarnação é assim, quanto mais você vai reencarnando, mais você vai aprendendo. Então, se eu fizer esse curso mais e mais e mais, eu vou aprendendo mais e mais e mais. Então, se não tiver problema, é por isso que eu quero repetir ele, porque eu tenho certeza que eu vou achar sempre alguma coisa. No início dele, uma vez o Lelis perguntou assim para mim, e você, Raimundo, você prefere... mostrou várias paisagens e mostrou os livros. Aí eu falei, eu prefiro viajar. Quer dizer, prefiro viajar do que ler. Quer dizer, prefiro viver exteriormente do que viver o meu interior. Hoje eu compreendi isso, sabe? Hoje sim, estou falando, né? Eu compreendi que a leitura, ela não vai só me ajudar intelectualmente a conhecer a doutrina espírita, a conhecer o processo que a gente vive, mas vai me ajudar nesse emaranhado que é aqui dentro. Tá bom? E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Raimunda, pela sua participação. Então, gente, os demais, né, o Lelis vai conduzir a parte dele e depois vocês também vão se manifestar. Com você, Lelis. Vamos lá, então. Obrigado. E olha a participação muito preciosa, por questão de anotar alguns pontos aqui muito interessantes das falas. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Eu acho que eu nem vou apresentar todos eles, tá? Porque eu acredito que todos estão ávidos por expressar alguma coisa, das próprias conquistas. Eu acredito que, como nós, como eu e Euripides, todos os participantes tiveram algum ganho expressivo. Vocês estão me ouvindo bem? Só faz assim. Obrigado. Então, antes de começar, eu faço questão de ler aqui alguns comentários no chat,
que eu acho de grande importância. A Michele, ela disse, não, desculpa, primeiramente a Marina disse, eu perdoo, mas não esqueço. Interessante, muito interessante. É uma expressão de honestidade e também tem digamos, fundamento na psicologia profunda. Como diz Divaldo, depois eu dou o link da palestra onde ele diz, na visão teológica, religiosa, perdoar é esquecer. Mas na visão da psicologia profunda, perdoar é liberar o outro do débito no que diz respeito a mim, a quem perdoa. E se ele aceita ou não aceita o meu perdão, aceita. O que importa é que nós, perdoemos. E o esquecimento não é possível. O que vai acontecer é que aquela situação registrada na memória, ela será pacificada. E muitas vezes, eu acho que o fato de ser pacificada implica também na ressignificação. E, para isso, existem argumentos que a gente vai descrever depois. Tá? Então, esquecer, não. Esquecer é um problema de memória. Agora, pacificar é uma questão de vontade. Desejo perdoar e não guardar mágoa, nem ressentimento e liberar. Isso é perdoar. Esquecer, não tem como, fica registrado pelo Espírito. E o comentário da Michele. E quando perdoamos, mas o outro continua nos magoando, aliás, desculpa. E quando perdoamos, mas o outro continua nos magoando, é uma pergunta. O melindre existe sim, mas, por outro lado, o erro cometido deixa marcas no íntimo, é o que acabamos de dizer, né? E é mesmo um exercício divino. Sim. E a palavra está muito bem colocada, bem adequada. Exercício. Nós vamos desenvolvendo, elevando-nos em nível de consciência, de percepção. Na medida que vamos nos elevando, vamos nos tornando fortes, como o Wilson colocou aqui no comentário. Ele fez uma citação do Satya Sai Baba e também do Mahatma Gandhi. Nesse do Mahatma Gandhi é que ele diz: o fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Frase de Mahatma Gandhi. Então, o indivíduo vai se tornando forte na medida em que ele exercita. Né? Qualquer função psíquica ou orgânica, física, para ser desenvolvida, requer exercício sobrenatural. E também outra frase que o Wilson, né, o amor vive de dar e perdoar. E o egoísmo vive de tomar e esquecer. Satya Sai Baba. Então, veja que a participação, tem alguns que gostam mais de participar pelo chat e outros falando, cada um do seu modo. O Wilson disse também, o curso é um mergulho interior. Não somos treinados para termos controle das emoções. Fato. Somos observados pelos descontroles cotidianos. Por isso, a educação do futuro, que já começou, é um olhar para dentro. Um mergulho nas emoções que não gerenciamos. Um mergulho nas emoções que não gerenciamos. E um mudar de ranço do passado, que nos aprisionam, encarceram e nos fazem estacionar. Bela reflexão. O Wilson é um estudioso de Joana de Ângeles há muitos anos também. Então, a situação é muito apropriada.
E a Michele, e esse eu não vou dizer não. Michele, é um comentário muito legal aqui de amiga para amiga. Raimunda, você é uma fofa. No bom sentido, viu, Raimunda? Ai, ai, então tá. Eu vou apresentar alguns dos nossos slides, porque eu os trouxe mais para prevenir, caso vocês não quisessem falar. Mas eu estou vendo que vocês querem falar. A gente recortou uma mensagem. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Peraí, só um pouquinho. Acho que eu fiz algo errado aqui. Então, agora sim. Olha só, à luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, ou seja, do revide, né? Das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes, tá? Afligentes dos relacionamentos interpessoais. Então, é não se deixar ofender facilmente. E caso ocorra a ofensa, é possível superá-la, como diz Joana, por meio da mediunidade de Divaldo. Sentir raiva, ok, pode sentir raiva, deve, faz bem, até certo ponto. Agora, conservar a raiva, aí não. Porque sentir raiva é fisiológico. Né? Quando alguma situação nos causa irritação, isso vem do primarismo, dos instintos. Então, é automático. O sistema límbico, o sistema endócrino, o sistema nervoso central e toda a aparelhagem física faz automaticamente o lançamento de enzimas na corrente sanguínea, e isso a gente não pode evitar e não depende da nossa vontade. Aí, como disse o Zé Wilson, bem lembrado, nós temos que sermos educados para assumir o controle ou adquirir o controle sobre as emoções e perceber a sua chegada, mesmo que ela chegue pela porta do fundo, enquanto distraídos estamos. Então, a gente, com o treino, com o exercício, agora eu estou explorando a fala de vocês, né? Com o exercício resistente, com ritmo, sem pausa, nós vamos treinando essa habilidade do controle sobre as emoções, sobre os pensamentos. E vamos sentir raiva, mas essa raiva não vai passar de alguns minutos. Porque quem está no controle é o ser imortal, o céu, e não o ego. Pois o ego ele não tem autonomia, não deve ter. Ele é transitório. Ele dura enquanto dura uma existência. Quando essa existência se finda, ele é despotencializado e até desaparecer. E o que prevalece é o self, o ser imortal, em desenvolvimento, que ainda não é perfeito, mas está a caminho. Certo? Então, as ocorrências afligentes dos nossos relacionamentos interpessoais, elas nunca foram fáceis. E na nossa humanidade, nesse estágio necessário de humanidade que estamos atravessando, é muito comum e recorrente e normal e natural que hajam conflitos, que haja atritos nessas relações, nesse relacionamento, seja conjugal, seja fraternal, seja social, o que for. Na vida profissional, na vida doméstica, sempre teremos pessoas difíceis e nós também, como pessoa difícil na relação, no relacionamento interpessoal.
Então, não se deixar atingir por essas turbulências, esses atritos e conflitos. Tê-los como normal, compreendê-los como ocorrências normais da trajetória e não guardar rancor, raiva, ressentimento, porque isso não faz sentido. Isso é literalmente se envenenar. Então, vamos prosseguir para que a gente não demore muito nos comentários. Tá? O Eurípides falou muito bem, dando maior ênfase ao perdão em si mesmo, a atitude de perdoar, sem aprofundar muito na questão do perdoar-se, auto-perdão. Foi mais enfatizado, claro, era para ser assim, a questão de perdoar o outro, de ser destacado esse tipo de perdão. Agora, nós pretendemos dar um destaque não muito profundo, porque o tempo não permite, na questão do auto-perdão. Dá-se o direito de errar. Dá-se o direito de se equivocar. Embora não iremos assumir a postura de permanecer no erro e continuar errando deliberadamente. Então, o que diz ela, a benfeitora, no livro Plenitude, capítulo 4? O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Então, é o que a gente falou agora há pouco, que agora está sendo reforçado. Assumir o controle, identificar as próprias emoções. A benfeitora Joana de Ângeles nos indica a meditação como método eficaz para a pacificação das emoções, das próprias emoções. É bom enfatizar, das próprias emoções. Quanto mais meditamos, quanto mais visitamos esse país desconhecido, que é a nossa própria intimidade, mais vamos tomando conhecimento das nossas próprias peculiaridades, hábitos, manias, características pessoais que identificam mais a nossa natureza reativa. Nós mais reagimos do que agimos. Então, nós temos muito mais reações em vez de ação lúcida, ação consciente. E a gente confunde essa consciência, estar consciente, com a consciência de vigília. Consciência de vigília é essa que se apaga quando adormecemos, quando desmaiamos, quando entramos em um estado de hipnose. Enfim, essa consciência de vigília, ela é mais, digamos, dirigida pelo ego. Aos poucos, nós vamos abrindo espaço para nós, em essência, como espírito imortal, reencarnado, vamos tomando consciência disso, e o ego vai sendo colocado em seu devido lugar, até porque esse lugar do ego é necessário e lá ele tem que desempenhar uma função extremamente importante. Ele, o ego, é a instância psíquica que nos mantém em contato com a vida exterior, que nos permite interagir com o mundo externo e com as outras pessoas. Sem o ego, isso não seria possível. Mas ele é transitório, ele não tem que tomar conta e assumir o comando. Ao invés disso, ou em vez disso, ele tem que estar atento
aos comandos do self. Ou seja, eu não estou... Fica até parecendo que estamos falando de duas pessoas. Né? Joana de Ângeles diz, não se trata de dois eu, mas de duas instâncias do mesmo ser. Então, nós somos eu real, eu imortal, espírito reencarnado. Mas precisamos desse vaso psicológico, como disse lá o Gelson Roberto, né? Nós precisamos do ego para transitar na existência corporal. Então, mais um ou dois slides. Toda vez em que a culpa, olha só, o que tem a ver a culpa com o tema de hoje? É o que veremos agora. Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, agora nós estamos falando de consciência profunda, não é da consciência de vigília, não. É estar consciente, é estar presente, atento, perceptivo, ligado, né? Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Ninguém entende por que aquele conflito. Ninguém explica de um momento para outro numa análise apressada. Que conflito é esse? Qual é a causa? Fica aquela grande interrogação. Mas o que ocorreu foi que nós trouxemos uma culpa, e isso a gente não deveria jamais fazer. Culpa. A culpa dá origem a uma série de conflitos. Grandes conflitos. E aí entra o processo de autopunição, quando não o processo de autodestruição. É quando nos entregamos a estados mórbidos de conduta ou de comportamento, nos deixamos vencer pela angústia, pela depressão, ou pelo estado de revolta, de rebeldia, qualquer uma neurose, porque é um processo inconsciente de autopunição decorrente da culpa. Fizemos consciência de culpa por algum ato negativo cometido contra alguém ou contra nós mesmos. Quando nós dissemos, por exemplo, assim, tinha que ser comigo, eu mereço, tá vendo? Quando chega a minha vez, é assim, tinha que ser, eu mereço. É sempre assim comigo. Alguém já ouviu ou já falou isso? Pois é. É a manifestação de um processo de autopunição derivado da consciência de culpa. Mas eu trago essa culpa de onde mesmo? Não sei. É preciso um mergulho para dentro, talvez até, muito frequentemente, com a ajuda de um bom terapeuta, para encontrar esse fulcro, essa raiz, essa causa, né, que vem atormentando o indivíduo que vem se autopunindo há longo tempo. Mais ou menos longo, né? Não sei muito. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem, olha só como é complexo o ser humano. Nós somos de uma complexidade impressionante. Mesmo aquela pessoa que segue retamente o caminho do bem está sujeita à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Eu já vi pessoalmente, eu acredito que cada um dos presentes aqui já vivenciou algum caso de uma pessoa que costuma ser muito serena, amorosa, caridosa. Num dado momento, ela explode.
uma explosão emocional, um impacto muito forte recebido, e ela reage com forte emoção, às vezes com agressividade. Eu já vi. Eu quase não acreditei que era aquela pessoa. Não, estou desconhecendo, não é. Não é a pessoa que eu conhecia há muito tempo. Então, estudando Joana de Ângeles, nós vamos compreendendo, né, essa complexidade do ser que somos, cada um de nós. E, com isso, aprendemos a nos desvendar, nos identificarmos para nós mesmos. E, com isso, naturalmente, compreenderemos melhor o outro, porque descobrimos que somos todos seres transitando pelo estágio ou estagiando no nível de humanidade. E ser humano é isso. Da humanidade estaremos logo mais transitando para a angelitude. Gostei da fala da Raimunda, quando ela disse que, porque depois de tantos anos estudando a doutrina espírita, só de um tempo para cá eu comecei a me conhecer melhor. Estou resumindo, tá, Raimunda? Eu me identifico com você. É assim mesmo. E falo sem medo de errar, que 99,9999% também. Parece que eu me lembro até de um exemplo dado, não sei se foi por Divaldo, há muitos anos, uma palestra que eu assisti, que alguns de nós, ou a grande maioria, é como um seixo. Conhece aquelas pedras redondinhas, seixo, que alguns chamam de cascalho? Parece uma batata inglesa, né? Em tamanho reduzido. Lançada ao mar, fica por décadas lá no fundo do oceano. Depois de um longo período, retira-se ela de lá e dá uma marretada, quebra, ela está sequinha por dentro. Não penetrou. Mas isso não é um problema. O fato de nós estarmos estudando, participando de tarefas, do movimento doutrinário, dos estudos do ESG, e levarmos um tempo mais ou menos longo para assimilar, é próprio do ser, dessa complexidade que somos. E nada ficou perdido. É o processo. O processo se dá dessa maneira. Alguns levam menos tempo, outros mais tempo. E nada ficou perdido, porque o perispírito tem a propriedade de registrar tudo. Fica tudo registrado. A questão é que quanto mais o ego prevalece na experiência, menos a gente registra na memória mais próxima. Mas isso está registrado pelo perispírito no inconsciente pessoal, no nosso inconsciente pessoal, está registrado. E na medida em que vamos experienciando os desafios da vida, que vão nos sensibilizando, porque nós sabemos que o sofrimento, a dor, as experiências vão nos tornando mais sensíveis. Vamos amadurecendo. É para isso, esse é o objetivo da existência. Nós vamos amadurecendo. Então, num dado momento, vem tudo à tona, a nossa percepção, a nossa compreensão se amplia, se abre. Não é, Raimundo? Aí a gente adquire mais, digamos, possibilidades. Desenvolvemos a faculdade da compreensão mais profunda. E, enfim, é o momento, o despertar, a mudança de nível. Estamos transitando de um nível de consciência para outro mais elevado. E isso é um processo lento, é assim mesmo, normal. Então, gente, deixa eu ver o tempo, mas 21h08, acho que está para mais live.
Todos podem errar, e isso acontece a miúde, ou seja, é muito frequente, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, é claro, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Vamos lembrar de Paulo, o apóstolo. Ele foi cruel, assassino, perseguia os cristãos e simplesmente eliminava sem dó nem piedade. Ele era muito cruel, é só lembrar o que ele fez com Estevão, né? E o que ele fez com os outros. E, depois de tudo isso, em mais ou menos metade de uma existência, ele literalmente caiu do cavalo, né? Caiu de cavalo. E ele teve uma visão psíquica, na qual Jesus, usando aquela habilidade de psicoterapeuta por excelência, como diz o Anaviati, usou poucas palavras, mas palavras muito impactantes para a consciência de Saulo, que não era Paulo ainda. E ele teve que perder a visão do ego por alguns dias. A visão orgânica. Para que isso? Será que, eu faço a pergunta para vocês, será que esse recurso não era para que ele se sentisse impulsionado, para não dizer obrigado, a mergulhar na intimidade de si mesmo? Não enxergando nada no plano físico, a gente não seria obrigado a mergulhar para dentro e fazer um autoexame, uma autoanálise profunda e honesta? Ele fez consciência de culpa? Alguém aí se lembra? Não fez. De imediato, praticamente, quase que imediatamente, ele perguntou o que devo fazer, por onde devo começar. Doido para servir ao Cristo. É uma atitude proativa, positiva. Eu quero reparar todo o mal que fiz. É como se ele tivesse dito isso, né? Eu não quero sofrer, não. Eu prefiro reparar, seguir adiante. Então, aí está. Todos podem errar. E isso acontece a miúde. Tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco. Sai do equívoco. Ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. E aí está a atitude de Paulo, o apóstolo, que era Saulo, o cruel perseguidor de cristãos. Só que alguém chegou para ele e puxou as rédeas, né? Opa, calma aí, como é que você vai sair semeando se você ainda não tem a semente? Então, ele ficou 3 anos no deserto, estudando as escrituras, trabalhando como tapeceiro, na companhia de um belíssimo casal de espíritos bastante adiantados, e estudando os ensinamentos de Jesus com profundidade. Imagina, no meio do deserto, tem buzinas, trânsito, nada disso, né? Atrapalhando, barulho, no meio do deserto, meditando, maravilha. Então, ele seguiu reparando, né? E aqui nós vamos parar a nossa apresentação de slide para que possamos continuar na conversa, digamos assim, em certo nível informal, para que vocês possam nos passar as suas impressões sobre o encontro de hoje e sobre o primeiro semestre. Qual foi o ganho? Para isso, nós teremos aqui de meia hora, mais ou menos, né? Fiquem, portanto, bem à vontade. Oi, Lelis. Oi, Marina. Oi. Então, assim, estava refletindo aqui, né, sobre o curso. Eu não tenho, assim, uma medida para o curso num momento presente, assim, conseguir
fazer alguma alteração, alguma mudança, mas me ajudou muito a refletir sobre alguns processos anteriores, alguns processos do passado. E aí entender algumas coisas, por que eu agi de determinada maneira. Então, tem sido bastante interessante. É o meu primeiro módulo, né, de Joana de Ângeles, então eu continuo ainda naquele processo, nossa, profundo, ainda estou tentando pegar o ritmo mesmo. Com relação à questão do perdão, fazendo uma avaliação dos meus processos, eu estava pensando o quanto é particular, assim, o quanto é individual esse processo, né? Não tem uma formulazinha, até porque depende muito até da situação, de com quem foi. Então, eu percebi que em alguns momentos eu tenho até facilidade no esquecimento, né? Aquela frase que eu coloquei é uma frase que eu costumo ouvir de algumas pessoas e eu acho engraçado, que é, eu perdoo, mas não esqueço. E eu acho engraçado. Eu chego a ter algumas situações em que eu lembro que eu estava brava com a pessoa e não consigo lembrar por quê. E aí, bom, não tem mais como ficar brava. Isso já desde criança. Mas algumas outras situações, às vezes, são um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, mais pesadas. E aí eu fui, conforme você ia falando, e eu ia analisando o meu comportamento diante de cada um. E aí eu comecei a perceber o quanto é individual, porque algumas pessoas, às vezes, eu não tinha um relacionamento tão próximo, então bastou trabalhar em mim, perdoar, esquecer e não me preocupar e não mais ficar vivendo aquilo ali. Outras já, por exemplo, poderiam se tratar de familiares, que às vezes o convívio acaba sendo... não basta... beleza, eu vou perdoar, esquecer e também não quero nunca mais ver na vida. E aí já trouxe um outro processo, né? Começou com orações pela pessoa, porque era o que eu conseguia naquele momento. Depois, num próximo momento, mandar mensagens em datas regulares. E hoje a gente já consegue ter um diálogo. E eu fui percebendo que o quanto esse perdão é muito mais libertador justamente para quem perdoa, né? Porque a pessoa nunca me pediu perdão, mas eu, durante muitos anos, tinha pesadelos com essas situações, com situações que foram vividas com essa pessoa. E hoje em dia eu já não tenho mais, há bastante tempo, inclusive. Então, mesmo que no dia a dia eu não pensasse sobre aquilo, então eu esqueci, continuei vivendo a minha vida. Eles vinham me atormentar de alguma forma, né? E desde que foi ficando mais leve, o relacionamento foi ficando mais leve, aí eu me libertei, independente se a pessoa, como é que está esse processo para a pessoa, eu me libertei disso, né? Então eu achei interessante o quanto esse perdão se desenvolve de uma forma particular e individual, dependendo da situação, dependendo do que foi feito, mas de uma forma ou de outra a gente vive essa libertação. É isso. Beleza, Marcos. Muito obrigada. É isso. Então, a gente até lança uma pergunta como reflexão para todos nós durante aí o recesso. O que é mais difícil, mais complicado? É perdão ou auto-perdão? Reformulando, perdoar o outro é mais difícil do que perdoar-se. E nós não vamos ficar só com esse ou aquele como resposta. Não. Nós vamos falar, tá, você escolheu o que é tal resposta. Por quê? Por que é mais difícil? Tá bom? Em agosto a gente volta a essa pergunta, então. Eu quero até, antes que alguém... Eliseu, só um minutinho. A vez é sua. Mas eu vou destacar aqui o chat também, porque tem amigos que não falam, só escrevem, né? Então, a gente, respeitando a ordem,
o Wilson, muito participativo, mas pelo chat. Ele diz assim: na verdade, meu caro Léo, todos somos Paulo, replicamos. Perseguimos aqueles que não pensam como nós, que não agem como nós, que não partilham os mesmos ideais como nós. Quando nos liberamos da dor, quando perdoamos o mal, passageiro ou permanente, deixa de habitar nossa mente e povoar nosso corpo físico e espiritual. Assim como o lixo sem recolher de nossos lares de um dia para outro nos causa repugnância, verdade, né? Mal-estar e doenças. O lixo interior tem o poder de nos trazer diversos malefícios espirituais e físicos que não temos extensão e compreensão para entender. Isso mesmo, Wilson. Estamos no conceito do perdão. E quando somos nós os algozes? Aí, por isso que eu perguntei, Wilson. É mais fácil perdoar o outro ou perdoar-se? O auto-perdão ou o perdão? Fica a reflexão. É com você, Eliseu. Bem, acho que, para começar, eu não poderia deixar de concordar com tudo que foi dito, tanto por você, o Eurípides e as colegas que falaram aqui antes. Eu creio que o perdão realmente é algo extremamente profundo para cada um de nós, particular mesmo, porque cada um de nós está num estágio realmente de entendimento diferente, de maturidade diferente também, e isso é importante que a gente compreenda, porque vai facilitar muito que a gente possa vivenciar melhor esse processo de perdão. Até mesmo porque eu creio que se nós fôssemos mais maduros, nem perdoar nós precisaríamos, né? Eu lembro de um filho de um amigo meu que acho que ele tinha 2 anos de idade. Toda vez que eu encontrava com ele me dava um chute na canela. Rapaz, era aquele chute naquele ponto que dói, mas dói muito, né? E eu não conseguia ficar com raiva dele, porque eu via como uma criança, né? Ele era criança, eu via como criança, falando, pô, não tem como ficar com raiva. Então, quando nós alcançarmos um nível de maturidade suficiente, espiritualmente falando, quando as pessoas nos ofenderem, a gente vai olhar para elas ainda como crianças que estão aprendendo, né? Só que nós hoje somos essas crianças também, e a gente sai dando chute na canela de todo mundo e trocando chute na canela de todo mundo, né? Por isso que realmente é um momento extremamente particular para todos nós, mais profundo, né? O perdão, eu acho que é a quebra do ciclo vicioso de ofensas e da troca de papéis entre vítimas e algozes, né? Então, assim, quebrar esse círculo vicioso talvez seja a nossa grande meta, né? Para algum dia realmente a gente não mais se ofender e não mais precisar perdoar, né? Então, e partindo já para a avaliação do curso, eu diria que tanto esse tema de hoje como todos os outros, eles realmente nos fazem olhar para dentro, né? Essa busca da iluminação interior, ela é fantástica, essa frase que vocês têm utilizado. Porque, realmente, quando nós olhamos, quando nós conseguimos nos enxergar de forma real, né, buscando com muita sinceridade, nos ver verdadeiramente como nós somos, até onde nós conseguimos alcançar nossos sentimentos, né, de perdão e de tudo que foi colocado nesse primeiro semestre, né, eu acho que isso é fantástico para cada um de nós. Óbvio que, acho que como a colega também, esses os 3, 4 primeiros meses que eu realmente estudo Joana de Ângeles, né, e tem sido bastante desafiador, né, para mim particularmente, e tem me ajudado bastante, assim, né. Talvez ainda precise ainda
queimar muita pestana para poder alcançar um entendimento de vocês aí para fazer com que isso realmente desenvolva uma mudança real na minha pessoa. Mas eu creio que estar aqui é fabuloso, é magnífico e realmente assim contribui demais com cada um de nós, né? Eu falo aqui por mim e eu tenho certeza que cada um aqui, fazendo a sua reflexão, vai concordar de que trazer para nós, refletir sobre esses temas que foram colocados e sobre tantos outros que estão nos livros da série psicológica, isso vai nos não só enriquecer, mas vai nos ajudar muito a dar passos mais seguros em direção ao progresso pessoal, né? E o amadurecimento pessoal, que é o que é mais importante. Então, da minha parte, assim, eu só posso agradecer a vocês, né, aos colegas também que tanto contribuem, né, com essas ideias, né, com a construção de conhecimento que a gente busca aqui, né? O nosso amadurecimento é um amadurecimento também coletivo. Muito legal. Parabéns. Valeu, Eliseu. É um estímulo muito, muito forte para todos os participantes, incluindo os monitores. Obrigado. E agora quem está com a mãozinha levantada é a Michele. Vamos lá, Michele. Então, eu gostaria primeiro de agradecer, foram momentos muito ilustrativos em todos os sentidos, aprendi bastante, tenho aprendido muito. E quando você lançou a pergunta, eu estava justamente pensando nisso, né? O quanto o auto-perdão é importante, porque se eu não consigo compreender o como me perdoar, será impossível eu perdoar o outro. É igual o amor. Se eu não consigo me amar, eu não vou conseguir amar o outro. Então, eu venho nesse processo de auto-perdão há algum tempo, por mágoas que eu tenho contra mim mesma, questões que a gente vem acumulando e que vão envenenando e que é o nosso lixo interno mesmo, como já foi dito. E isso tem sido muito enriquecedor para mim, porque eu consigo enxergar o outro como uma pessoa também em processo de desenvolvimento. Eu consigo ter menos melindres, me sentir menos amargurada, né? Menos deprimida. Então, todas essas situações têm sido muito, muito bem desenvolvidas através desse curso. Tem me feito assim, durante a semana, é impressionante. Quando chega no final de semana, o que eu escuto é o que eu vivenciei a semana toda. E eu falo assim, olha, eu consegui resolver, bacana, eu estou rindo mais, eu estou me divertindo mais e assim, sofrendo menos. Então, o auto-perdão, ele é sim um mergulho interior de extrema importância para que a gente entenda que o outro precisa de perdão, mas que a gente precisa de perdão ainda mais, porque nós trazemos uma bagagem de enganos, de erros, de tropeços, de misérias interiores, e isso não nos deixa crescer. E assim, eu sou muito grata ao grupo inteiro, a você, ao Eurípides, e as meninas que participam bastante, ao Wilson, que está sempre colocando mensagens. Então, assim, muitíssimo obrigada a todos vocês. Estão me fazendo um bem danado. Obrigada mesmo, viu? É uma recíproca, viu, Michele? Uma recíproca. E, de fato, o Wilson colocou mais uma... Ah, não, essa eu já li, agora é da Marina. Ela responde já a pergunta, né? Já sei que, no meu caso, o auto-perdão é mais difícil, mas ainda vou refletir sobre o porquê durante o recesso. Muito bem, vou te lembrar disso lá adiante, minha coisa. Então, eu também, eu acho que o auto-perdão é mais difícil por conta da influência do ego, né? Ainda muito forte. A gente tem uma dificuldade gigantesca de olhar para dentro. E mais difícil ainda é nos aceitarmos como somos. Outro dia eu até falei para o Yuri, rapaz, eu já consigo rir dos meus erros. Né? Cara, eu sou normal, eu sou humano, como os outros. Aí eu lembro do Chico. Chico disse assim,
por que esperar atitudes melhores dos outros? Não. Peraí. Se você se julga melhor do que os outros, por que esperar deles atitudes melhores do que as suas? Essa frase é do Chico. Se nos julgamos melhores do que os outros, por que esperamos atitudes melhores deles do que as nossas? Então, todos têm o direito de errar. Cada um tem suas próprias limitações, sem esquecer que cada um tem suas qualidades e virtudes já alcançadas. Ninguém é tão rico, né, que não precise dos outros e que possa se julgar melhor. E nem também tão miserável que não tenha, pelo menos, alguma virtude e qualidade. Então, estamos todos, de um certo modo, no mesmo nível, no estágio de humanidade, transitando por essa fase de desenvolvimento do espírito, que é a fase humana. E a trajetória para chegar até aqui foi muito longa e penosa. Então, por isso só, já é grande razão para que nos sintamos gratos e felizes. E estímulo para continuarmos avançando. Não é isso? E, deixa eu ver quem mais quer falar aqui. Não estou vendo nenhuma mãozinha levantar. Opa, alguém levantou a mãozinha ali. É a Ana Paula. Vamos lá, Ana Paula. Oi, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Às vezes eu não falo muito, mas eu fico ouvindo muito e refletindo sobre muitas coisas. Na semana passada eu até ia falar, mas acabou passando e eu não falei. Uma coisa que eu gostaria de dizer, assim como todos os outros colegas falaram, né? A questão de gratidão mesmo, de agradecer por vocês sempre estarem presentes conosco, contribuindo com esses conhecimentos tão maravilhosos, que nos auxiliam tanto. Lelis e Eurípides, é muito bom estar com vocês nos sábados, e os colegas também. Bem, eu venho vindo de um processo já, digamos assim, do ano passado para cá, já tentando estudar a Joana com outro grupo, mas de uma outra maneira, né, via WhatsApp. E eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais. Eu acho que foi muito importante esse engajamento e o grupo, da maneira que é feito o estudo, né? Esses exemplos, as opções que se dão com relação, por exemplo, aos filmes, é uma maneira didática, e a maneira como vocês colocam e explicam para a gente é muito bom, porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que sim, muitas pessoas, assim como a Raimundo colocou, eu acho que eu tenho que me matricular outras vezes para aprender um pouco mais. Mas o que eu tenho notado e observado, né, que esse processo da gente conseguir fazer esse olhar interno, né, tem me ajudado bastante com muitas, comigo mesma, né, com essa questão até do auto-perdão e com a questão do relacionamento com as outras pessoas, né, até pelo fato, por exemplo, de assim, ter passado por algumas situações, por exemplo, minha mãe tem transtorno bipolar, meu esposo saindo de uma fase de depressão. Então, a gente sabe lidar com uma maneira diferente com essas pessoas, porque a gente aprende a lidar melhor com a gente. E aí a gente começa a lidar melhor com as outras pessoas também, a partir do momento de fazer essa reflexão interna, né? Melhorar essa questão dos sentimentos, melhorar essa questão de ter essa percepção que cada um está num estágio diferente, numa fase diferente, que nós também estamos
aprendendo que nós somos e podemos ter um encontro melhor com nossas sombras, né? E com a nossa essência também. Então, eu acho que nesse ponto, o curso tem me ajudado assim, fantasticamente. Eu só tenho a agradecer. Às vezes eu não falo muito, mas eu escuto e fico refletindo sobre isso. É uma alegria estar aqui com vocês aos sábados. Maravilha. É uma sensação de pertencimento. Tá? Muito Ótimo. obrigada. Nós é que agradecemos a participação e essa reciprocidade, porque nós também, eu e o Ribe, a gente fala muito sobre isso. Nos sentimos tão felizes de encontrar com vocês todas as noites, sabe? É muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Reciprocamente. Maravilha. Esse é o nosso processo terapêutico. Deixa eu só falar uma coisa. Eu falo de Vitória. E muitos de vocês, eu acho que talvez devam conhecer, eu sou cunhada do Silvio e da Cíntia. E eles participam aí, eu acho, né, no GAEB. E eu disse assim, o dia que eu for em Brasília, eu quero conhecer o Eurípides e o Lelis. Olha só, a gente é uma honra, será uma alegria, com certeza. Os dois fizeram concurso com a gente. Isso. A Cíntia... A Darcy levantou o braço, Lelis. Darcy. Então vamos lá, pode falar. Boa noite para vocês. Assim, eu quero só agradecer e dizer a vocês que realmente esse curso me surpreendeu muito e o aprendizado eu tenho utilizado na minha vida e eu só tenho mesmo a agradecer a vocês, viu? A paciência também com a gente, né? E comigo, principalmente, que eu fico meio encaladinha, mas é só aprendendo, tá? Gratidão para vocês. Boa noite. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Muito. Obrigado. Vamos ver quem mais. Semana passada, nós manifestamos aqui a saudade que sentimos de algumas vozes aqui. Eu não vou repetir os nomes, não, mas quem ouviu na semana passada vai se lembrar. Né? Manifestem-se, fiquem à vontade. Pelo menos para dizer um olá, um oi. Tá certo? Tem a Doris, a Elaine, a Luciene, o Ciné Camargo pediu para falar. Outra frase do Wilson, já que ele se abstém de falar, né, eu vou ler para ele aqui. Quero aqui agradecer e parabenizar os instrutores pela compreensão sempre de acolhermos com carinho e amor. Verdade. Deus os abençoe e continuem com esse otimismo e alegria. Vamos em frente. Isso, vamos em frente. Juntos. E por falar disso, antes que alguém se manifeste, uma grande preocupação que me ocorre sempre, quando a gente finaliza um semestre. Cuidado! Aqui vai um alerta. Nós temos os nossos amiguinhos do plano invisível, tá? Todos. E eles não querem que a gente avance, tá? Não querem. Então, a influência, ela é até, vamos brincar aqui, meio que desleal, porque a gente não pode vê-los, mas eles estão influenciando. E tudo aquilo que serve para nos promover e nos desenvolver, eles jogam água fria na fervura, tá? E aí você perde o desejo de retornar, estou muito ocupado esse segundo semestre, acho que eu não vou voltar, não, vou deixar para o ano que vem. E por aí vai. Cuidado, hein? Cuidado. É um alerta só. Bom, boa noite. Eu quero agradecer, né, por mais um semestre de estudos, de muito aprendizado, de muitas reflexões. Esse semestre eu fiquei mais caladinha, ponderando, refletindo. E eu faço minhas as palavras do Wilson. Gratidão sempre. Né?
pela dedicação, pela acolhida, pelo cuidado, com as aulas, com material complementar, com os lembretes. Que vocês sejam muitíssimos abençoados. E um abraço para a turma também, né? Que a gente está crescendo junto. Obrigado, Adriana. É uma recíproca, viu? Gratidão. Eurípides, eu vou deixar seu cargo agora para finalizar, pode ser? Pode sim, pode sim. Okay. Pessoal, então a gente retorna dia 7 de agosto, né, que é um sábado. Se não me falha a memória, o tema será a culpa e o ressentimento. Ótimo tema, né? A culpa e o ressentimento no dia 7. Se tiver alguma mudança, nós comunicaremos a vocês pelo grupo, pelo e-mail. Tá bom? E não deixem de ficar olhando lá no site. Tem sempre novidade lá no site, tem as palestras, tem os cultos, tem as mensagens, os poemas que a gente coloca lá para vocês. Vamos, então, fazer a prece final, né? Eurípides, só mais um parêntese antes de encerrar. É que a Raimunda, na sua espontaneidade, ela sempre fala umas coisas muito proveitosas mesmo. Ela falou assim, de repetir o curso. Aí eu vou pedir licença a ela para fazer uma transformação desse termo que ela usou. Não é repetir o curso, é aprofundar, né? Porque a cada ano que a gente participa, a gente vê com mais profundidade o mesmo conteúdo, e nem sempre. A gente não repete os conteúdos, Raimundo. A gente renova sempre, porque os monitores também estão aprendendo, e no ano seguinte o conteúdo vai mais além, entende? Então não é repetir, aqui não há repetente, não. Não existe essa categoria, repetente, não. Vamos criar uma nova categoria, aprofundante, pronto. Está feito. Pode continuar, Eurípides. Tá bom, então. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos, nesse momento, então, apaziguar o nosso ambiente exterior, mas, e principalmente, o nosso ambiente interior, e mentalizar a figura meiga de Jesus, o médico dos médicos, o maior psicoterapeuta, né, que já existiu. Lembrando antes, uma passagenzinha. Certa feita, um repórter perguntou a Gandhi se ele já havia perdoado alguma vez. E Gandhi, de uma forma simples e calma, respondeu: não, eu nunca perdoei. O repórter, então, se espantou e disse: mas você, uma sumidade aqui para o povo indiano, nunca perdoou? No que ele obtemperou: não, eu nunca tive que perdoar alguém, porque nunca senti mágoa nem ressentimento de ninguém. Mesmo o algoz que o alvejou lá e o matou, ele perdoou também antes de desencarnar. Então, caros irmãos, meditando nesse trecho do Mahatma Gandhi e meditando no tema de hoje, vamos aproveitar os benefícios advindos do perdão. Como bem falaram muitos de vocês, o auto-perdão é de suma importância para que depois possamos desenvolver o alo-perdão, ou perdão ao outro, àqueles que estão em nosso derredor. Que tenhamos forças, que tenhamos energias, que tenhamos uma fé ativa, para que possamos sobrepujar todas as dificuldades do caminho e encontrar meios de evoluir um tanto mais. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, como eu disse no início. Agradecemos aos seus mensageiros, aos espíritos de luz, mormente a mentora Joana de Ângeles, aos mentores do grupo de assistência espiritual Eurípides Barçanufo, sob o comando do Dr. Rafael Thomas, a oportunidade bendita que temos de repartir conhecimentos para que em equipe, em grupo, possamos evolver um tanto mais. Assim, pedindo também a equipe espiritual presente, que derrame sobre cada irmão presente na nossa reunião de hoje, bem como aqueles que também não puderam hoje participar, eflúvios balsâmicos, que esses lenimentos possam penetrar as nossas células físicas e perispirituais,
levando equilíbrio e reequilíbrio aos nossos aparelhos e sistemas, para que tenhamos condições físicas e também emocionais de levar adiante a nossa caminhada evolutiva. Assim, então, pensando e desejando, é que vamos, em nome de Deus, nosso Pai, encerrar a nossa reunião de estudos da noite, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Então, meus irmãos, abraços virtuais para vocês. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, Eurípides. Quem já está no curso não precisa fazer inscrição novamente, né? Não precisa. A gente vai só desenvolver o próximo módulo. Ok, tudo bem. Boa noite. Um abraço para vocês. Boa noite. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até o mês que vem. Boa noite, gente. Bom recesso, bom descanso a todos. Mariane. E gratidão, viu? Gratidão também. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Ana. noite. Boa noite, Marina. Eurípides, me tira uma dúvida rapidinho, por gentileza. Sim. Vai ter no segundo semestre outros cursos, é porque eu não participei mais cedo, e aí vai ser divulgado lá no... Foi falado? Sim, nós já divulgamos os cursos hoje da reunião de confraternização. Eu também acho que já coloquei lá no nosso grupo o link para fazer a matrícula para os cursos que vão iniciar no segundo semestre, tá? Tem muita novidade, os mensageiros, um curso sobre obsessão, enfim, o Brilho da Vida Eterna, são vários cursos novos para o segundo semestre. E vão ser online? No nosso site também tem um link para fazer a inscrição. Mas vão ser online. Sim, sempre online, por enquanto. Uhum. Tá bom? Tá joia. Um abraço. Obrigada. Nada. Tchau, Um abraço. boa noite. Boa noite.